Lição número 263. A minha santa visão vê todas as coisas puras. Pai, a tua mente criou tudo o que é. O teu espírito penetrou em tudo. O teu amor lhe deu vida. E quereria eu olhar para o que tu criaste como se fosse possível torná-lo pecaminoso? Não quero perceber imagens tão escuras e amedrontadoras. O sonho de um louco dificilmente seria a minha escolha, em lugar de toda a beleza com que abençoaste a criação, toda a sua pureza, sua alegria e sua eterna e serena morada em ti. E enquanto ainda permanecemos fora da porta do céu, contemplemos tudo o que vemos através da santa visão e dos olhos de Cristo. Que todas as aparências nos pareçam puras, para que possamos passar por elas em inocência e caminhar juntos para a casa de nosso Pai, como irmãos e como os filhos santos de Deus. Bom, a lição de hoje está falando de santidade, de integridade, de pureza. Está falando de percebermos tudo através dos olhos de Cristo e não com os olhos do corpo. Percebermos tudo através dessa santa visão. Então, vale lembrar aqui que pecado é separação. Pecado é perceber uma existência separada, uma vida fragmentada, onde existem várias vidas e cada vida vive ali por si só. É ter consciência de existir separado, de estar aqui e aí Deus está lá em outro lugar. É ter consciência de ser um eu, um ser individual. Isso é pecado, é se sentir separado. E o corpo, o que é? Nós estamos agora nesse tema especial, o que é o corpo. E o corpo, ele é o quê? Ele é uma ferramenta, ele é um meio de validar essa consciência de separação. O corpo é um instrumento de confirmar que a vida é separada, de confirmar que existem muitas vidas e que existe uma existência separada e diferente de Deus. O corpo é o meio pela qual nos prendemos na consciência de separação, nos prendemos na ilusão, nos prendemos em uma existência separada de Deus, porque por meio dele nós afirmamos que houve separação, que aconteceu, que somos sim separados, né? Olha só como eu tô aqui agora, eu sou esse corpo e eu tô aqui agora gravando esse podcast. Olha só como eu tenho um filho, olha eu e o meu filho aqui. Olha eu e o meu cachorro, esse aqui é o meu cachorro. Olha só como eu tenho aqui um monte de coisas para fazer nesse dia. Então, o corpo, as formas, as imagens, elas fazem parte deste mecanismo de ilusão. Elas têm esse propósito de confundir e de validar a impossibilidade. E também de manter a culpa, porque estão validando o pecado. E isso acontece a partir do observador da consciência, que se identifica com a consciência de separação, que se alinha a essa consciência de ser separado. E através do autoconceito que a consciência faz e das crenças, ela dá então significado, dá propósito a cada imagem. E é esse significado específico dado a cada imagem que faz parecer que a vida é fragmentada, que a vida está acontecendo nas imagens, através das imagens do corpo, das formas. Então, aonde que a visão santa começa? Onde que a visão de Cristo começa? Seria no personagem, na imagem, no corpo? Não, absolutamente não.
mas é lá na decisão do observador da consciência em se alinhar ao sistema de separação ou se alinhar à totalidade, ao Espírito Santo. Quando a decisão na mente é pelo Espírito Santo, é pela mentalidade certa, pela totalidade, é pensar como Deus pensa, as imagens são vistas como são, nada. Elas são vistas apenas como imagens que não alteram a realidade, que não afetam a vida, que não fazem nada com a existência. É isso que quer dizer o que o texto está falando, que todas as aparências nos pareçam puras. É sobre isso. É olhar para todas as aparências, certo de que elas não são nada. É só isso. É só isso que é ter a visão de Cristo. É ver as imagens puras, isto é, elas não têm nenhum significado, não damos nenhum propósito específico a elas. E ainda que eu digo, é só isso, isso é a coisa mais bela e feliz que podemos perceber. Até esses dias, né? Você foi a energia aqui em casa, e eu e o Davi, nós nesse dia almoçamos no silêncio, porque ele sempre assiste ao meio-dia um programa ali que é o Pânico. Mas como não tinha energia, né? Tava um silêncio ali, né? E nós almoçando. E ele acabou de almoçar e ficou ali sentado e ficou me olhando. E eu olhei para ele e fiquei olhando. Só que nisso tudo era um vazio, sabe? Tinha ali a imagem, né? Só que não tinha um Davi. Não sei se você entende. Não é um vazio de falta, é um vazio de qualquer coisa que não fosse a vida, de que qualquer coisa que não fosse Deus. Ou seja, era completo, era total, era perfeito, era belo, mas justamente porque aquela imagem não tinha nenhum significado. Ela estava sendo vista ali como era realmente, sem ter ali um autoconceito, né? Sem ter crença, sem ter interpretações, sem ter nada, era completamente puro, não tinha projeção ali. É isso que a santa visão ou a visão de Cristo, ela mostra. Você só vê a pureza, você só vê a integridade, a santidade, porque não tem mais projeção ali. E você só vê assim porque pensa assim. Essa visão é um modo de pensar, que é pensar como Cristo pensa, como a criação de Deus pensa, é pensar como a própria extensão de Deus pensa, como a imagem e semelhança de Deus pensa. E esse é o convite da lição de hoje, é ver todas as coisas na visão de Cristo.